seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na alegria de festejarmos o nosso padroeiro, queremos acolher a todos que se encontram aqui na Capela São Pedro Apóstolo e a vocês, irmãos e irmãs, que também estão unidos a nós, através das redes sociais de nossa paróquia. Sejamos todos muito bem-vindos nesta noite, em que encerramos solenemente o trido em louvor a São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, da Igreja e desta comunidade. No dia 27 de junho de 2019, inaugurávamos essa capela, casa de oração, de acolhimento e do sinal da presença de Deus para todos. Neste ano de caminhada, queremos aos pés do altar do Senhor elevar a Deus nossa ação de graças pelos sinais de vida que aqui foram semeados e pelos frutos que já estão sendo colhidos. Neste ato de agradecimento, queremos rezar por todos os que se empenharam nos trabalhos de edificação desta capela, por todos os cristãos leigos que, comprometidos com o projeto de Deus, se doaram e continuam se doando na caminhada de evangelização de nossas comunidades. Também neste dia do Papa, rezemos pelo sucessor de São Pedro, o Papa Francisco. Desta comunidade, padroeiro São Pedro Apóstolo. Boa noite também aos que nos acompanham pelo Facebook e rezam conosco nesta noite. Vamos acolher então com alegria a imagem do padroeiro desta comunidade, São Pedro Apóstolo.
de pessoas, mas queremos também trazer para esta celebração todas as pessoas, nossos familiares, vizinhos, amigos desta comunidade de São Pedro, comunidade de Santa Teresa, comunidade de Nossa Senhora Aparecida que está aqui em torno à capela, e também todos os nossos paroquianos da paróquia Nossa Senhora das Graças, porque todo mundo contribuiu um pouquinho para ajudar nessa construção, não é? Todos os dizimistas, todos aqueles que doaram as suas ofertas, suas oferendas, tudo isso só foi possível com a ajuda de cada um, né? Cada paroquiano da comunidade Nossa Senhora das Graças. Então, gratidão a Deus por tudo isso. Reconhecendo-nos pecadores, vamos juntos cantar o ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos.
Ó Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores
teu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os temem e os salvar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Glória, glória. Aleluia, 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 aleluia. Tu és pedra e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podem sentar um instante, por favor. Quando a gente entra aqui na nossa capela, à direita, para quem entra na porta principal, na pintura, tem ali uma imagem, né, de uma Bíblia com uma frase, que é do Evangelho de São João, do capítulo 6, o versículo 68. E a frase diz assim: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Quem disse esta frase? Pedro, São Pedro, né? Esta frase que saiu da boca de Pedro, ela é uma decisão de fé. É isso. É uma decisão de fé de Pedro. Após muitos acharem que era difícil levar adiante a proposta de Jesus, e muitos abandonaram o grupo de Jesus, Jesus se volta aos discípulos e pergunta: vocês também querem ir? E aí Pedro então diz esta frase que está ali na entrada da capela: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. E a partir desta confissão de fé, esta profissão de fé de Pedro, né? Pedro nunca mais abandonou o Senhor. Nunca mais. Levou até o fim a sua missão, a ponto de dar a sua própria vida pela missão. Esta cena, esta profissão de fé de Pedro, nesse momento da vida de Jesus, ela é muito parecida com a da primeira leitura que nós ouvimos hoje, quando Jesus sai a Cesareia, né, numa região fora da Palestina, e lá pergunta aos discípulos, pergunta a eles, né, o que o povo está dizendo aí que eu sou. Depois de dizerem bastante coisa, Jesus perguntou a eles, né, e vocês, quem dizem que eu sou? E a frase mais bonita das respostas ali foi exatamente a de Pedro, né? Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Esta profissão de fé de Pedro, né, ela está relacionada àquela mesma profissão que eu disse a vocês no início. Pedro viveu num tempo muito difícil, muito difícil. O início do cristianismo foram tempos de muita perseguição. Vocês já ouviram isso, certamente muitos já até estudaram na história, na história bíblica, ou já ouviram falar como foi difícil a vida dos cristãos no início. Logo após a morte de Jesus, como foi difícil a vida deles. Não é à toa que os apóstolos que nós comemoramos ontem, né, dia de São Pedro e São Paulo, os apóstolos Pedro e Paulo, os dois morreram. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição. Aí Pedro e Paulo foi degolado, né? Esta imagem de Pedro também, quem chega ali na entrada da capela vai ver esta imagem logo acima da porta, né? Diz que Pedro, por não sentir-se digno de morrer como Jesus, o Mestre, pediu que fosse
crucificado de ponta cabeça. É da tradição, não é bíblico, não é? Mas é uma tradição muito antiga na vida da igreja que foi repassada de tempos em tempos, né? Então, não foram momentos fáceis para Pedro, para Paulo, no início do cristianismo. Eles enfrentaram a fúria da família de Herodes. A família herodiana era uma família terrível, né, de governadores, de reis violentos. Herodes, aquele que mandou matar as criancinhas, lembra lá quando Jesus nasceu, né, e Herodes querendo também matar Jesus, menino, mandou passar a fio de espada muitas crianças. É Herodes o grande, né? E os seus filhos foram na mesma linha também. Herodes também foi aquele que decapitou João Batista, cortou a cabeça de João Batista, né? E na primeira leitura de hoje, a leitura do Novo Testamento, né, diz que Herodes mandou matar Tiago. Açoitou os cristãos, e vendo que isso agradava os judeus, vejam bem, não é? A violência, a crueldade de Herodes agradavam pessoas. Pessoas sentiam prazer em ver essas pessoas sofrendo. Mandou prender Pedro. E prendeu. Diz que colocou lá quatro equipes de guarda com 4 soldados, cada equipe, para cuidar a cela de Pedro, para que ele não fugisse, né? Então a família herodiana era uma família violenta. Mas Deus tem o seu jeito, né, de lidar com o mal, ou com a maldade. Então, diz também a primeira leitura, que os cristãos, enquanto Pedro, né, estava preso, aprisionado, os cristãos mantinham-se firmes, rezando a Deus para que livrasse Pedro da cadeia. E a vontade do povo foi feita, Deus o libertou. Nesta imagem que nós ouvimos, né, do anjo que vai até a cela e leva Pedro, e Pedro, quando sai da cela, fora dos muros da cidade, achou até que era um sonho aquilo, que aquilo não era realidade, né? Mas é a mão forte de Deus operando contra o mal, né? Contra a maldade. Então, Pedro é este homem simples, era pescador. Jesus encontrou à beira do lago de Nazaré, e lá Pedro então deixa a sua profissão, deixa o seu barco para poder seguir a Jesus. E é esse Pedro que vai demonstrar fé, coragem, né? Professar a sua fé no Mestre, no Senhor. É este Pedro que vai manter esta unidade, esta comunhão de vida com a sua comunidade, a tal ponto da comunidade rezar incessantemente para que Deus o libertasse da prisão. É este Pedro ousado, que não se deixa vencer pelo medo de Herodes ou de quem quer que seja, e continua a sua missão de anunciar Jesus, de anunciar o reino. É esse Pedro que demonstra, após a ressurreição de Jesus, confiança e coragem em Deus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, né, a vida do apóstolo com certeza serve como inspiração também para nós, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo também difícil, né? Não há nossa perseguição, ninguém aqui está sendo perseguido, mas certamente é um tempo difícil, um tempo em que a gente, nesse isolamento, muita coisa passa pela nossa cabeça. Como é que vai ser tudo isso? Quando é que isso vai terminar? Não é? Será que eu não vou pegar? Quem já pegou o vírus, né, fica preocupadíssimos. E
E essa situação incomoda, nos deixa às vezes irritados, né, impacientes. É um tempo difícil. Então, a vida de Pedro também deve nos ajudar nesse tempo a nos inspirar. Então, pensando nisso, eu perguntava a mim mesmo, né? O que esse exemplo de Pedro pode nos ajudar para viver a nossa fé hoje? Sem desanimar, sem perder a esperança, sem deixar-se levar pelo medo ou pelo pessimismo, né, que congela a gente, atravanca ou deixa a gente sem vida, sem alma, desanimado, né? O que inspira a nós a vida de Pedro? E eu elenquei 3 pontos. Eu acho que é bom para nós pensarmos e refletirmos. Primeiro ponto, olhando essa história do chamado, da vida de Pedro, da sua doação, da sua entrega. Primeiro, a mão de Deus é mais forte do que tudo isso que nós estamos vivendo. A mão de Deus foi mais forte que o mal personificado na vida de Herodes e dos seus filhos, né? A mão de Deus é pesada contra o mal. Segunda questão importante que podemos guardar, né? A oração. A oração que a comunidade de Pedro, né, incessantemente fazia enquanto Pedro estava na cadeia, preso, né? A oração que nos mantém em Deus, que nos mantém em Deus e para Deus. Em Deus não há espaço para o mal. Quando rezamos, quando mantemos a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus, né, não há espaço para a maldade. E um terceiro ponto que também acho importante, que nos lembra sempre o Papa Francisco, hoje também a gente está rezando por ele, né, Fátima? A Fátima colocou aí no comentário no início da missa, para a gente lembrar da vida de Pedro, de Francisco, porque o Papa é o sucessor de Pedro na história, né, da igreja. Então, o Papa sempre nas suas cartas, nas suas homilias, nos seus textos que ele escreve, sempre ele diz 2 palavrinhas que para a gente não esquecer, né? Que nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, é preciso coragem e ousadia. Coragem e ousadia. E eu acrescentei por conta uma outra palavrinha que se chama criatividade, né? Então, é preciso coragem para ser cristão hoje. É preciso ousadia para ser cristão hoje. É preciso criatividade para sermos cristãos hoje. Se queremos evangelizar, se queremos anunciar o reino de Deus, se queremos anunciar as coisas boas que Jesus fez e ensinou-nos a fazer, é preciso coragem, ousadia, criatividade. Se queremos ser uma igreja dinâmica, né, uma igreja que transpõe as paredes, né, desta igreja aqui, né, a gente tem que ter coragem de ir ao encontro das pessoas. É preciso coragem e criatividade nesse tempo de pandemia para viver em casa com a nossa família, fazer da nossa casa realmente esta célula da nossa comunidade, da nossa igreja, onde nós rezamos, onde aprofundamos a nossa oração e a nossa amizade com Deus, onde aprofundamos ainda mais o amor entre nós, né? Onde, quem sabe, a gente consiga, nesse tempo mais próximo, mais juntos, purificar-nos, né, daquelas coisinhas que às vezes entre família, às vezes acontecem, né? E fica um bicudo para lá, outro bicudo para cá, né? Superar isso. É um tempo oportuno que Deus nos dá. É preciso criatividade, né, para viver a nossa fé em tempos de pandemia.
Então, caríssimos, que a palavra de Deus, deixemos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, aos nossos ouvidos, e que o apóstolo Pedro interceda por nossa igreja, por nossa diocese, pelo nosso futuro arcebispo, e que nós, como igreja, possamos também sempre, com a ajuda e a intercessão dos santos, realizar a nossa missão conforme o desejo do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança apresentemos a Deus nossos pedidos, nossas necessidades. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que possa, em meio às dificuldades deste mundo, experimentar a força de Cristo e a todos conduz à salvação, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que, guiado pela força do Espírito Santo, confirme na fé seus irmãos e seja sinal radiante da unidade da Igreja de Cristo, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Por todos os paroquianos, dizimistas e colaboradores na construção desta capela, para que sejam revestidos da graça de Deus, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Por todos os cristãos e pelas nossas lideranças, para que o Espírito de Deus nos torne, pela coragem, testemunho da palavra, como foi o apóstolo Pedro, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem com enfermidades, desemprego, pelo isolamento social e outros males, para que coloquem suas necessidades no Sagrado Coração de Jesus, nós vos pedimos. Pela intercessão de São Pedro, ouvi-nos, Senhor. Atendei, ó Deus, esses nossos pedidos, também aqueles que vocês de casa fizeram, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero viver sempre assim, seguindo os teus passos, Senhor, fazendo a tua vontade, me oferecendo a ti, porque para mim o viver é ser de Cristo Jesus. Sacrifício de louvor, me entrego a ti, Senhor. Como Pedro e Paulo, eu quero me entregar, cumprir tua vontade, pra sempre te
se tornam corpo e sangue, pra sempre te adorar. Como Pedro e Paulo, eu quero me entregar, cumprir tua vontade, pra sempre te adorar. Como Pedro e Paulo, eu quero me entregar, cumprir tua vontade, pra sempre te adorar. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo misericordioso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu testemunho de seu Mestre, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo misericordioso, cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor, Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas
a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, e da sua gloriosa ressurreição, e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso administrador, Dom João, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida nesta noite e também nos acompanhando em suas casas. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. De modo especial, aqueles que viveram nesta comunidade, doaram a sua vida aqui pelo Evangelho, sonharam também um dia com esta capela. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, todo misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém.
do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O teu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, de Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo.
Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo,